Olá, eu sou Renato Torresan, mastologista de Campinas. Atualmente, minha área de atuação é na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e em clínica privada. Situação atual da cirurgia axilar. É esse o tema que eu vou abordar nesta apresentação. É um assunto muito interessante. Acho que poucas vezes nós podemos presenciar tantas mudanças de conceito, de técnica cirúrgica em tão pouco tempo quanto em relação à abordagem axilar no câncer de mama. Como o assunto é bastante extenso, eu vou focar essa apresentação nesses 3 pontos. Então, a abordagem ideal após publicações dos estudos do ACOSOG Z0011 e do 2301, o estudo europeu, a abordagem da doença linfonodal positiva citológica e clínica, e como abordar o linfonodo sentinela em pacientes submetidos a terapias neoadjuvantes. Antes de discorrer propriamente sobre esse tema, alguns artigos, algumas publicações foram marcos que nos trouxeram alguns conceitos que são importantes para se entender o que se faz com a axila hoje. Um desses, talvez o mais importante deles, é a publicação de segmento de 25 anos do NSABP B04. Este artigo é muito importante, vale a pena perder alguns minutos com ele. Por quê? Foram 2 grupos de mulheres, 1.079 mulheres com axila clinicamente negativa e 580 mulheres com axila positiva. No grupo de mulheres axila negativa, houve uma subdivisão em outros 3. Mastectomia total, mais radioterapia, mastectomia radical e mastectomia total, sem dissecção axilar. Ela apenas era feita naqueles casos onde houvesse recorrência. E nas mulheres com axila positiva, mastectomia total mais radioterapia e mastectomia radical. Bom, depois de 25 anos de segmento, o que nós vimos com esse importante estudo? Naquele grupo de axila clinicamente positiva, não houve nenhuma diferença entre recorrência à distância, recorrência local ou regional, o que já mostra um conceito importante. Talvez a omissão da axila, algo realmente possível, mas a axila foi tratada com radioterapia, mas a cirurgia aqui perdeu sua importância, a cirurgia axilar. Naquele grupo de mulheres com axila clinicamente negativa, nós notamos nenhuma diferença significativa em relação à recorrência à distância. Obviamente, mais recorrências locais ou loco-regional. Um dado importante, um outro conceito que aqui fica, do número de recorrências esperadas para que acontecesse nesse grupo, aconteceram na verdade metade delas. Ou seja, existe um número de pacientes portadoras de doença axilar e que não se manifesta, essa doença não se manifesta clinicamente com o passar do tempo. Então, 2 conceitos importantes: a radioterapia no tratamento da axila e a omissão da dissecção axilar em alguns casos, levando a taxas exatamente iguais de recorrência à distância. Então, é um estudo muito importante quando tratamos de axila. Depois, décadas depois, apareceu um novo conceito, o conceito do linfonodo sentinela. Esse conceito ele foi estabelecido, ele foi descrito, foi detalhado, e os resultados dessa técnica foram mostrados através de alguns ensaios clínicos muito bem desenhados, como o ensaio clínico do professor Veronese, o ensaio clínico do NSABP B32 e do estudo inglês do Almanac Trial. Esses estudos, ou seja, o conceito do linfonodo sentinela, mostrou realmente, ele quebrou um paradigma no tratamento do câncer de mama. Então, para a axila negativa, a cirurgia, a dissecção axilar, realmente não era preciso. Isso foi mostrado através de ensaios clínicos, com nível de evidência 1. Bom, eu não vou me surpreender se dentro, em breve, eu possa me deparar com um cartaz como esse nos hospitais onde trabalho. Quer dizer, será realmente que a dissecção axilar ela vai desaparecer do nosso dia a dia? Por sorte das pacientes, talvez não sorte de alguns cirurgiões. Mas isso é importante. O que nós vemos hoje em dia? Hoje em dia existe uma tendência cada vez maior em se omitir a dissecção axilar. Esse trabalho que eu mostro aqui é muito importante. Vejam só, é um trabalho realizado através de um banco de dados norte-americano, de 98 a 2005. Mais de 1 milhão de mulheres, onde foram buscadas 403 mil mulheres estádio 1 e 3, das quais quase 100 mil mulheres tinham axila clinicamente positiva. Então, nos Estados Unidos, nessas pacientes, a dissecção axilar já foi omitida, nesta época, 98 a 2005, em 20% dos casos. Um outro trabalho, o mesmo trabalho
mostra que existe uma tendência em realmente não se esvaziar a axila, principalmente naquele grupo de pacientes que apresenta micrometástase, e isso é crescente. Uma das conclusões dos autores é que a dissecção axilar parece não melhorar a sobrevida global e livre de doença no grupo de micro e de macrometástases. No entanto, é um estudo populacional com uma série de limitações, mas já mostra um grande número de mulheres submetidas a tratamento de câncer de mama sem dissecção axilar. Mesmo antes das publicações, como eu mostrei, né, dos assuntos que eu vou entrar em detalhe, principalmente os E0011. Esse é um outro trabalho importante também, um estudo norte-americano, um banco de dados grande, 96 mil mulheres, das quais 26 mil tinham axila positiva, clinicamente positiva. Em 16% dos casos, nesse banco de dados, as mulheres foram tratadas sem a dissecção axilar. Então isso mostra, na verdade, essa tendência em submeter essa parte do tratamento cirúrgico para todos os casos. Esse mesmo trabalho mostra uma tendência maior na omissão da dissecção axilar das micrometástases, e uma das conclusões dos autores é que a dissecção axilar não esteve associada com o aumento de sobrevida global e sobrevida livre de doença nos casos de micrometástases. Então é nesse contexto que aparece o resultado do Z0011, e atualmente resultados ainda que serão impressos, mas já publicados em conferência em San Antônio, do estudo europeu 2301. Bom, antes de entrar propriamente no estudo do Z0011, eu vou mostrar uma publicação do mesmo grupo, o mesmo grupo de pacientes, o mesmo grupo de autores, que publicou um ano antes, ou menos de um ano antes, os resultados referentes às recorrências loco-regionais. Então, mas o esquema do estudo exatamente é o mesmo estudo, né? Então, o que foi esse estudo? A COSOG Z0011. 440 mulheres de dissecção axilar, 445 sentinela, mais dissecção axilar. Segmento de 6,3 anos. Linfonodo sentinela positivo apenas na imuno, pacientes não eram elegíveis. A dissecção axilar que os autores nomearam como dissecção axilar foi nível 1 e nível 2, com pelo menos 10 linfonodos, amostragem de 10 linfonodos. A dissecção axilar foi realizada ou no momento ou em até 42 dias após a biópsia do sentinela. O segmento foi semestral, até 36 meses. Os autores chamaram de recorrência local axila ipsilateral, fossa supraclavicular, mamária interna. O estudo se iniciou em maio de 99. Estava programado para 1.900 pacientes, foi fechado precocemente em 2004. Houve uma baixa número de eventos. Esse demora muito tempo para se atingir a meta, os 1.900 pacientes previstos anteriormente. E esse é o esquema. Pacientes, então, com câncer de mama diagnosticado, T1, T2, N0, submetido a cirurgia conservadora e biópsia do linfonodo sentinela. Aqui sim foi feito, então, a randomização. No entanto, é importante saber que esse estudo não foi uma intenção de tratamento. A randomização foi feita após o início daquele caso dentro do estudo. Aí, uma vez randomizado, linfonodo positivo, um grupo foi submetido à dissecção axilar, o outro grupo, a dissecção foi omitida. E aí essas pacientes foram submetidas à radioterapia, terapia adjuvante e seguidas a cada 6 meses, como eu vou mostrar. O que é importante, essa é uma tabela do estudo, né? Quer dizer, existia uma grande quantidade de pacientes que apresentavam micrometástases. Em 10% dos casos, com micrometástases, os pacientes tinham outros linfonodos positivos. Isso já chama um pouco a atenção. Esse número grande de pacientes com linfonodo positivo e micrometástases não é muito usual. E também nos casos de micrometástase, a literatura pelo menos tem mostrado um número maior, um pouco do que 10% em metástase em outros linfonodos. Isso pode sugerir um grupo com doença realmente bastante inicial, o grupo de mulheres escolhidas do Z0011, escolhidas para serem depois randomizadas, né? Então, quase todos os casos foram submetidos a tratamento sistêmico. A análise univariada mostrou que fator relacionado à recorrência loco-regional nesse grupo de mulheres foi receptor de estrogênio, receptor de progesterona positivos, tamanho do tumor e grau histológico. E a análise multivariada mostrou apenas grau histológico e idade.
Bom, e aqui sim, o trial publicado poucos meses depois daquele estudo que publicou as recorrências loco-regionais. Então, 115 censos participaram. No início, 1.900 pacientes seriam enroladas, maio de 99 a dezembro de 2004. T1, T2, como eu falei, N0, linfonodo positivo, 1 ou 2. O diagnóstico na congelação, HE. Há uma referência no artigo sobre a avaliação macroscópica, talvez a impressão do cirurgião no momento da cirurgia ou parafina. Cirurgia conservadora e radioterapia. O objetivo principal, sobrevida global. O objetivo secundário, sobrevida livre de doença. Então, um número menor de pacientes foi enrolado ao estudo, 891. Pacientes não elegíveis, foram 47 no grupo de dissecção axilar, 56 no sentinela. O que era paciente não elegível? Número incorreto de linfonodo sentinela positivo. Linfonodo sentinela positivo somente no imunohistoquímico, margens positivas, invasão extranodal no linfonodo sentinela. No grupo de dissecção axilar, número médio de linfonodos dissecados foi 17. Notamos que quase 30% dos pacientes apresentavam metástases em linfonodos adicionais. Em axila, com 4 ou mais linfonodos positivos em apenas 13% dos casos. Micrometástases, 37% no grupo de dissecção axilar, 45% no grupo de linfonodo sentinela. Essa foi a única diferença significativa entre os dois grupos. Então, como já mostrei, esse foi o organograma do estudo. O que temos de resultado? Depois desse tempo de seguimento, 6,3 anos, não houve diferença de sobrevida global e sobrevida livre de doença entre os dois grupos. Então, a omissão da dissecção axilar para aquelas mulheres não acarretou em menor sobrevida, nem livre de doença, nem sobrevida livre de distância. O que nós temos de comentários em relação a esse estudo? Primeira coisa, seleção de casos. Isso é importante. Pode ter ocorrido nesse estudo um viés de seleção, pré-randomização. Lembra que eu mostrei? As pacientes eram roladas no estudo e a randomização ocorria no meio do estudo. Casos muito iniciais foram rolados, de prognóstico provavelmente mais favorável. Por exemplo, no grupo do linfonodo sentinela, 62% das mulheres tinham mais de 50 anos. 72% grau histológico 1 e 2. 83% receptores de estrogênios positivos. 44% somente com micrometástases ou células tumorais isoladas no linfonodo sentinela. No grupo de dissecção axilar, isso foi 37%. Mas isso mostra que era um grupo com características bastante favoráveis. Radioterapia, um outro ponto importante quando discutimos esse estudo. A descrição da técnica em si não está muito bem detalhada no estudo. Nós temos alguns dados interessantes de literatura. Vejam só. Porcentagem de dose de radiação da mama que atinge a axila. Nível 1, 66%, nível 2, 44%, nível 3, 31%. 51% dos linfonodos nível 1 e 26% do nível 2 recebem cerca de 95% de dose prescrita. Então é muito provável que quando se omite a dissecção axilar, pode ocorrer linfonodos metastáticos que tenham sido tratados com ação da radioterapia feita na mama. Outra coisa, pequenas variações de campo de planejamento e radioterapia podem aumentar muito essa quantidade de radiação axilar. Isso não fica muito bem claro na descrição dos autores. Nós sabemos também, através de um estudo publicado há pouco tempo, um estudo foi mostrado na ASCO de 2011, do ano passado, que quando se aumenta o campo de radiação, há um aumento significativo também de sobrevida loco-regional e sobrevida à distância. Esse estudo foi tudo importante, ele mostra o seguinte: a radioterapia convencional, mais ou menos boost, versus a radioconvencional, mais uma ampliação para a radiação regional. Mamária interna, fossa supraclavicular nível 3. E esse grupo, com a radioterapia mais ampla, ele se beneficiou. Portanto, a radioterapia, que fez parte do Z0011, ela deve ter tido um papel importante no desfecho desses casos. Metástase axilar. O próprio autor, Juliano, ele tem duas publicações que mostram o seguinte: metástase axilar, meta-análise, 69 trials, 8.000 pacientes. Linfonodo positivo, a dissecção axilar encontra em 53% outros linfonodos na axila positivos também. Em série de casos, também do mesmo autor, linfonodo positivo com macrometástases, nós vamos encontrar de 40% a 58% de axila positiva. E o Z0011 não mostrou isso. Esse número é menor. Não fica claro também
se um linfonodo sentinela positivo em 4, por exemplo, tem o mesmo prognóstico de 2 linfonodos positivos em 2. É uma dúvida ainda que nós temos em um grupo pequeno para se seguir. Eu não sei se vai ser possível encontrarmos essa resposta dentre os dados desse trabalho. No entanto, o desfecho parece ser muito parecido. Outros comentários sobre esse estudo. Um segmento foi curto, teoricamente curto, perto dos segmentos aí de 20, 25 anos que temos nos estudos mais antigos. Há uma certa porcentagem de carcinomas lobulares. Será que é possível extrapolar os dados para esse grupo de pacientes? Não sei. HER2, essa variável não foi avaliada e talvez ela tenha um impacto, principalmente porque sabemos que o tratamento dos casos que expressam o HER2 acabam tendo desfecho muito diferente daqueles que não. Qual seria o impacto dessa variável na condução desses casos? Bom, o fato é o seguinte, em muito pouco tempo, parece que isso se tornou rotina, os resultados foram realmente muito aceitos pela população médica. O artigo foi publicado em 2011, 2012, NCCN, um guideline, coloquei esse, é um dos exemplos, mas é um guideline muito seguido no mundo todo, já incorpora pacientes, olha lá, pacientes com estágios iniciais, pacientes com linfonodo positivo, incorpora aqui todos os critérios do Z0011. Então, em muito pouco tempo, isso já foi adotado como padrão em alguns guidelines. Talvez porque aquilo que eu mostrei no início, há uma tendência já no mundo todo, ou uma tendência nos Estados Unidos, que tem esses registros muito bem documentados, em se omitir dissecção axilar em alguns casos. Também pouco tempo depois da publicação. A publicação foi em fevereiro de 2011. Esses autores, das quais alguns também autores do Z0011, mostram que, poucos meses depois, 97% dos cirurgiões questionados já conheciam os resultados desse trabalho. O conhecimento foi através de N vias de comunicação. No entanto, poucos meses depois, a dissecção axilar já era omitida ou era muito infrequente em mais de metade dos casos, dados daquele grupo dos cirurgiões do colégio americano. Quer dizer, é um conhecimento incorporado rapidamente. O que mais muda? Quais são os outros comentários em relação a esse estudo? A avaliação pré-operatória que muito tem sido feita com ultrassom e PAF dos linfonodos, ela perde um pouco o sentido com o resultado do Z0011, pelo menos naquele grupo de pacientes. A avaliação intraoperatória do linfonodo sentinela também está posta em xeque, pelo menos naquele grupo de pacientes. Os nomogramas para predizer linfonodos não sentinelas fica também com uma validade questionável. E temos ainda esse assunto, a pesquisa de micrometástase em linfonodo sentinela, que ainda está sendo fechado através de outras publicações. Então, são alguns pontos ainda que teremos muito a discutir, talvez nos próximos meses, talvez nos próximos anos. Pegando esse gancho um pouquinho das micrometástases, aí sim nós temos essa publicação do International Breast Cancer Study Group, de Trial 2301. Antes disso também, vou mostrar aqui uma publicação da principal autora, que é a Viviane Ganibert, pesquisadora principal, que ela mostra uma série de casos no estudo europeu de oncologia, das quais a maior parte pertencente a esse estudo 2301. Isso é uma série de casos, que mostra que a sobrevida em 5 anos das pacientes com micrometástases sem dissecção axilar foi muito alta, e as taxas de recorrência axilar também foram muito baixas. Isso é apenas um dado, publicação da pesquisadora principal. E o que é esse estudo, o Trial 2301? O objetivo primário, sobrevida livre de doença. O objetivo secundário, sobrevida global e livre de doença sistêmica. Recrutamento, abril de 2001 a fevereiro de 2010. Casos programados em 1960, fechamento também foi precoce. 934 casos randomizados. Esse é o esquema do trabalho. Pacientes com axila clinicamente negativa, tamanho da maior lesão menor ou igual a 5 centímetros, biópsia do linfonodo sentinela e linfonodo sentinela com micrometástases, metástase menor ou igual a 2 milímetros. Então, essas pacientes foram aleatorizadas em 2 grupos, dissecção axilar ou não dissecção axilar.
que nós temos? Esse artigo ainda não está publicado, os resultados, existe apenas uma comunicação que foi realizada na Conferência de San Antonio no ano passado, em 2011. O que se mostra, então, o que foi mostrado em San Antonio? A idade média das pacientes foi de 54 anos, um pouco mais da metade menopausadas. Tumores menores que 2 centímetros em 2/3 dos casos, maiores que 3 em apenas 7%. Receptores positivos hormonais na maioria dos casos. Linfonodo sentinela positivo, micrometástase menor ou igual a 1 milímetro em 2/3 dos casos. Micro entre 1 e 2 em 30% e maior que 2 em 2% dos casos. O tratamento conservador foi realizado em 75% das mulheres e radioterapia também na quase totalidade dos 2 grupos de pacientes. Então, o segmento médio foi de 49 meses. Número de eventos 88, relacionados ao câncer de mama, 66. O risco cumulativo para eventos relacionados a câncer de mama foi 7,3%. A estimativa de sobrevida livre de doença para 5 anos foi 87% no grupo sem dissecção axilar e 88% com dissecção. A estimativa para sobrevida global, 98% no grupo sem dissecção axilar, 97,6% no grupo com dissecção. Essas diferenças não foram significativas. Comentário sobre esse estudo. Ele também foi fechado precocemente. Há estudos retrospectivos importantes com dados que chamam atenção sobre micrometástases. Esse estudo, o estudo MIRROR, mostra o seguinte: micrometástases ou células tumorais isoladas estiveram associadas a um pior prognóstico quando as pacientes não fizeram tratamento sistêmico. Esse estudo de Cox mostra que sobrevida livre de doença e sobrevida global nos casos N1, micrometástases, pior que nos casos N0. Sobrevida global nos casos N0 com micro visualizada apenas na imuno, sem dissecção axilar, pior do que naqueles casos com N0, com micro visualizado na imunohistoquímico, mas com dissecção axilar. Então, o assunto da micrometástase não está totalmente fechado. É por isso a grande importância também desse trial 2301. Então, a publicação definitiva vai nos fornecer mais dados sobre o papel da dissecção axilar e terapia sistêmica na micrometástase e também vai questionar ou nos dar alguns dados a mais sobre se vale ou não a pena utilizar os nomogramas de predição de status axilar. Bom, o segundo tópico dessa apresentação: como abordar a doença linfonodal positiva. Aqui eu vou ser muito sucinto, até porque é um assunto bastante extenso, mas o que nós temos? Se essa paciente apresenta doença, no primeiro momento, doença linfonodal apenas, por exemplo, em mamária interna, em fossa supraclavicular, é extremamente raro que a axila seja negativa. Geralmente são pacientes com doença metastática, a maior parte delas, aonde a abordagem desses linfonodos positivos ou clinicamente suspeitos seria através de uma punção, apenas para conhecimento e tratamento sistêmico em quase todos os casos. Há muito pouco papel para cirurgia nessas pacientes. E naquelas pacientes com doença linfonodal positiva, a princípio, se os casos forem casos operáveis, a conduta ainda, coloquei um outro exemplo também do NCCN, é o esvaziamento axilar. Nível 1, nível 2, nível 1, 2, 3, depende muito da instituição. Então, linfonodos positivos, esvaziamento axilar. Agora, como eu falei, muita coisa tem mudado ultimamente. Tem mudado e nós temos, então, algumas situações pouco diferentes. Aqui eu vou abordar também, nesse assunto, o último deles, o linfonodo sentinela naquelas pacientes com terapia neoadjuvante. E aqui sim existe um grupo de pacientes com linfonodos inicialmente positivos, que podem ter mudado de característica depois do tratamento. Bom, qual a grande questão, a grande dúvida que se tem em relação a sentinela e que neoadjuvante? Há algumas situações, alguns fatores que podem diminuir, ou pelo menos em teoria, as taxas de identificação e de acurácia da técnica. Quais são elas? Essas que eu acabo de mostrar. Bloqueio de canais linfáticos por fibrose, êmbolos linfáticos por inflamação, edema, inflamação. Né? Bloqueio de canais linfáticos por material de necrose celular ou por invasão mesmo desses linfáticos. Tumores maiores e multicêntricos nesses casos. Algumas vezes a drenagem também é anômala. E será que a regressão tumoral na axila ela é uniforme? Será se a paciente tem vários linfonodos positivos, ela tem uma resposta, essa resposta é igual em todos eles ou não? Aí você não sabe essa resposta. Então, esses dados talvez tenham sido os principais fatores
que nos fazem, que nos fizeram esse tempo todo pensar sobre fazer ou não a biópsia da linfonodo sentinela nos casos de tumores mais avançados, aqueles casos de tratamento neoadjuvante. E essa é uma outra dúvida, né? Aqui desse lado, uma paciente com um tumor grande na mama, axila clinicamente negativa, fez QT-neo, regrediu, axila continuou negativa. Aqui não, aqui um tumor grande na mama, axila clinicamente positiva, fez QT-neo, regrediu. Será que é a mesma abordagem para os dois casos? Vou tentar mostrar o que a literatura nos traz para resolver esse tipo de situação. Então, um outro dado também importante é o seguinte: em que momento realizar a biópsia do sentinela? Antes da QT-neo, depois da QT-neo, qual é a vantagem, qual é a desvantagem nesses dois momentos? Esse assunto traz em tona também a importância do linfonodo, da avaliação ultrassonográfica da axila. Se por um lado, para os casos iniciais, essa conduta é posta um pouco em xeque através dos estudos, dos resultados do Z0011, nos casos de QT-neo, talvez tenha ainda maior importância. Saber realmente examinar que caso era realmente positivo e não simplesmente suspeito de ser positivo. Bom, esse trabalho é um trabalho importante, é um trabalho clássico, então eu vou citar alguns dos resultados, porque foi um marco também na publicação em QT-neo adjuvante e linfonodo sentinela. São os resultados do NSABP B27. O que os autores mostraram? 428 pacientes, sentinela após a QT-neo adjuvante. Taxa de identificação 84,8%, que foi alta. Nas pacientes com linfonodo sentinela positivo, ele foi único em 56% dos casos. Taxas de falso negativo de 10,7%, que se parece muito com aqueles casos que conhecíamos já de avaliação do sentinela nos casos não QT-neo adjuvante. Aqui, uma meta-análise publicada em 2006, não é muito recente, mas é a única meta-análise que trata desse assunto. O que é que nós temos? De maneira resumida, foram 1.200 pacientes arrolados em 21 estudos. Taxa de identificação do sentinela, 90%, em média. Sensibilidade de 88% e taxas de falso negativo de 12%. Ou seja, valores aceitáveis e valores próximos ao que conhecemos antes. QT-neo adjuvante. Então, uma vez que sabemos que a biópsia sentinela pode ser feita nesses casos, qual é o melhor momento para realizá-la? Então, tenho aqui dados de alguns estudos que realizaram antes da QT-neo adjuvante. Alguns estudos grandes realizados que se estudou a biópsia após a QT-neo adjuvante. Nota-se que as taxas de falso negativo da técnica são muito parecidas. Se fazer antes ou se fazer depois. O que temos de vantagens, de prós e contras entre a realização antes da QT-neo ou depois? Antes da QT-neo, existe aí um maior tempo para iniciar tratamento sistêmico. São 2 cirurgias. No entanto, há uma informação precisa para tratamento axilar. Ela pode ajudar, e isso é fundamental, pode ajudar a definir melhor regime de QT em alguns casos. Nós sabemos que a radioterapia ela é indicada hoje em dia com axila positiva. Há meta-análise mostrando melhora de sobrevida global e sobrevida livre de doença. Então, saber o status da axila previamente seria importante para se decidir sobre radioterapia. A questão é, nos casos avançados, quantos casos serão beneficiados? Talvez poucos, né? E há mais evidências da literatura, realmente, quando se faz a biópsia sentinela antes da QT-neo. Pelo menos por enquanto. Após QT-neo, permite avaliar taxa de resposta a QT, relação com sobrevida livre de doença e sobrevida global. No entanto, o movimento axilar após QT-neo está associado a pior prognóstico. Nós sabemos isso pela literatura. O inverso, talvez não. O significado da resposta completa na axila ainda não está bem determinado. É um tempo cirúrgico único. E os dados do Z0011, apesar de ser outra população, talvez nos estimulem a essa conduta, de se fazer a biópsia sentinela após a QT-neo. O fundamental é o seguinte: se nós fizermos antes, aumentamos a chance de dissecção axilar. E fazê-la depois, vamos diminuir a chance de dissecção axilar.
E o benefício maior aqui seria realmente da paciente, pelo menos a nível das comorbidades associadas à cirurgia. Aqui é um ponto importante. Então, são poucos os trabalhos, poucos os estudos que mostraram sentinela e quetenel em pacientes previamente com linfonodos positivos. Então, são 4 estudos principais que eu localizei na literatura. Um estudo do grupo francês, 2 do grupo do MD Anderson, publicação em 2007, posterior com maior número de casos em 2012, uma publicação de Eli de 2007. Um número relativamente grande de pacientes. Taxa de identificação nesses trabalhos, ela foi grande. Nesse último estudo, 96% dos casos N0, 77,6% nos casos N1. Aqui foi significativa essa diferença. Taxas de falso negativo. O primeiro estudo francês mostra 15% nos casos N0, 9,4% nos casos N1. No estudo do MD Anderson, 20,8% no estudo com maior número de pacientes, no estudo com 69 pacientes, 25%. Esses estudos aqui do MD Anderson, quando foram publicados, os autores citam nas suas conclusões de que, por essa taxa alta de falso negativo, essa técnica não seria recomendada de ser realizada, casos previamente axila positiva. O que nós temos hoje, então, pelo pequeno número de estudos, a conduta ainda seria a dissecção axilar. Esses casos com linfonodo previamente positivo. Mas essa resposta vai ser nos dada mesmo através de um outro trabalho que está sendo desenvolvido. Esse trabalho do Akosog, é o Z1071, é ainda o estudo fase 2, que ele estuda pacientes com linfonodos previamente positivos. São 660 pacientes, em um segmento anual por 10 anos. E os objetivos do estudo é determinar taxas de falso negativo do linfonodo sentinela, desempenho do ultrassom axilar nessa população, associação de taxas de falso negativo e doença residual, avaliar resposta patológica completa e sobrevida livre de doença. Então, o que temos até agora são 4 estudos com número de certa forma limitado e resultados discordantes. Talvez um estudo mais bem delineado, um estudo prospectivo como esse, possa nos fornecer essa resposta, que também vai nos levar na direção de ou omitir ou considerar realmente o status axilar apenas como um fator prognóstico. Muito obrigado.